Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui a esse canal, Portal de Bem-Estar. Hoje aqui vamos fazer uma entrevista com uma pessoa muito interessante. É o nosso amigo José Moraes. Ele se autodenomina Mago Jan. É um poeta, filósofo e youtuber. Mora em São Paulo, Santo André, desde há 67 anos. Ele tem mais de 2.000 vídeos gravados no YouTube, já lançou vários livros que foram escritos por ele. E tem tanto no formato físico como no formato. Ele iniciou seus estudos filosóficos e espirituais em religiões. E como não obteve respostas que procurava, então continuou fazendo as suas buscas como autodidata nessa caminhada da espiritualidade. E hoje ele realiza palestras através e também vende os seus livros e faz aconselhamentos e consultas online. Seja bem-vindo, José Moraes, aqui a essa nossa conversa, nesse início de palestras que eu vou fazer aqui nesse meu blog, nesse canal, com produtores de livros e produtores de cursos, né, que estejam interessados em apresentar aqui o seu trabalho, né, divulgar essa tão importante matéria que é do autoconhecimento, né, para esse desenvolvimento pessoal, né, que é uma das partes mais importantes da nossa vida. E hoje nós vamos falar a respeito de qual é o papel da maturidade na nossa evolução espiritual. Seja bem-vindo, José Moraes. Obrigado pela introdução. Vamos aqui fazer o melhor trabalho possível sobre a maturação, maturidade, amadurecimento emocional, que é o que, na minha opinião, é o que viemos fazer aqui, aprender a melhorar o nosso emocional. Por isso que é amadurecer, maturidade, maturação emocional. Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível. Então aí, vão ter alguma pergunta aí, ou quer mais alguma? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que significa ser maduro? O que é uma pessoa madura, né? O que é isso? Como eu disse, amadurecer emocionalmente. Nós chegamos aqui com problemas, com falhas emocionais de vários tipos, e nós estamos aqui para amadurecer esse emocional, ou seja, não ter problemas em resolver situações difíceis. A maturação, o amadurecimento emocional é exatamente isso, saber lidar com o nosso emocional, porque sabendo lidar com ele, vamos ter menos problemas de sofrimento por situações que a gente não consegue entender, vamos ter menos problemas de saúde, principalmente, porque vamos saber entender o que está acontecendo com a gente. Por sinal, eu digo, os problemas não estão fora da gente, estão dentro da gente. Os problemas de fora chamam a atenção, incomodam o que está dentro da gente. E se nós conseguirmos maturar, amadurecer esse emocional, compreender como é que o nosso emocional está funcionando, vamos receber esses inconvenientes do dia a dia com muito mais facilidade. Os problemas continuarão, mas o nosso emocional já estará amadurecido, já estará maturado, já estará bom para compreender. Por isso que eu digo que há uma elevação à medida que melhoramos o nosso entendimento emocional.
Assim, ao longo da minha caminhada também eu tenho me deparado muito com essa questão emocional, né? E eu vejo que não é fácil a gente conseguir detectar o nosso emocional, né? Eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção do seu emocional. Aí, então, eu lhe pergunto, como é que é possível a gente detectar esse nosso emocional que precisa ser transformado, né? Como ter maior controle sobre ele, domínio? É um pouco difícil, precisa de um filósofo, Robert Holden, brasileiro. Ele disse que nós temos que cometer o egocídio. Egocídio seria matar o ego. O nosso emocional é muito prejudicado pelo ego, nosso ego. Não queremos, nós temos que reduzir esse ego nosso para poder aceitar que temos uma falha que é emocional e tem que ser resolvida. Ou seja, ego, eu não sou nada disso, eu não tenho problema sobre isso, é o ego. E se eu assumo que não tenho nenhuma falha, não estou colocando para fora, não estou deixando o emocional falho se expor, porque nossos defeitos emocionais têm que ser expostos, colocados para fora. Alguns diriam pecado, a pessoa comete um pecado, comete um erro, está colocando esse emocional falho para fora. Então aquele erro que cometeu é um gatilho, é uma amostra de que tem um emocional, uma falha emocional a ser resolvida. E temos que admitir, temos uma falha emocional, temos que resolver isso. Estou muito possessivo, muito ciumento, muito alguma coisa, temos que assumir, eu sou mesmo. A partir do momento que assume, eu sou realmente falho nesse sentido, é mais fácil de resolver, mais fácil de lidar com esse emocional. E o ego, como eu disse, o ego tem que ser colocado de fora totalmente, porque quem tem um ego egoísta, egocentrista, muitos mais egos que tem, impedem a gente de abrir o jogo da gente mesmo, impedem a gente de colocar para fora nossa essência, nosso emocional falho, que eu digo. Muitas vezes assim, eu observo que esse lado emocional ele se revela muito nas reações, né? Nas reações que ocorrem no dia a dia, na interação, né? Com as pessoas, nos relacionamentos, né? Na forma como a gente reage. É exatamente isso. É nesses momentos, num momento de distração nossa, distração da razão, que a gente coloca para fora falhas nossas. Nós viemos para cá, todo o universo encarnado veio para cá com falhas dentro de si que tem que ser expostas. Falhas seriam emocionais. E nesse dia a dia que a gente acaba tomando atitudes sem pensar, atitudes repentinas, é que nós expomos essas falhas. Arrumamos às vezes até encrenca com outras pessoas, expomos essas falhas. O que a pessoa tem que fazer é expor. Acabou de dizer uma palavra feia, com muita raiva. Tudo bem, por que eu senti tanta raiva e tive que falar aquela palavra para aquela pessoa, ou que não conhecia, ou que conhece? Por que eu tive que falar aquilo? Por que eu senti o ímpeto? Não é se censure por ter falado um palavrão. Não é se censurar porque ter falado um palavrão, mas estudar. Por que é que eu senti vontade de falar aquilo? À medida que se entregar a essa autoanálise, vai diminuir a necessidade de utilizar esse palavrão de novo. Exatamente. Vai expor aquela falha emocional que tem dentro da gente, vai expor aquela falha emocional
descobrindo por que a necessidade de falar aquele palavrão. Poderia resolver, a situação é ruim, do momento é ruim, poderia resolver sem palavras, sem atitudes intempestivas. Seria muito mais fácil, né? Exatamente, você falou uma coisa que eu vejo que é muito importante, que é a gente, porque no geral as pessoas, quando um acontecimento ocorre, as pessoas têm logo a tendência de acusar o outro, apontar o outro, né? E nunca, as pessoas geralmente não param para perguntar, mas por quê, né, que eu senti isso? Por que que eu agi de determinada forma? Ou por que que eu não poderia agir de outro jeito, né? E esse é o ponto-chave que você falou, né? Para fazer a diferença. Aí que tá, é o ego, como Robert Holden fala, o ego, egocídio, o ego da pessoa. Não, eu falei porque eu tinha razão. Há um ego aí. Ou seja, deixa esse ego de lado e assume, eu falei mesmo, agora por que que eu falei? Quer dizer, eu errei. Eu costumo dizer o seguinte, uma discussão com alguém. Tem que pedir desculpa. Vai e pede desculpa para a pessoa. Na verdade, está pedindo desculpa para os outros verem. Agora, a desculpa mais difícil de pedir é para si mesmo. Eu errei, eu errei em fazer isso e eu me desculpo de ter errado. Ninguém faz isso. Essa é a principal entrada para se melhorar emocionalmente. Demonstrar que estava errado, pedir desculpas para si mesmo, muito mais do que para outra pessoa. Para outra pessoa, às vezes, nem precisa ouvir isso. Mas para nós precisamos nos desculpar. Aí sim, alivia muita coisa na gente, alivia o nosso estar e aprendemos um pouco mais sobre a gente, um pouco mais sobre humildade, que todo mundo esqueceu, ninguém mais sabe o que significa isso. Então você considera o egocentrismo, né, a maior obstáculo para desenvolver a maturidade? Isso, o Mais ego. algum? Existe? Não, o ego é um dos principais. O ego, eu sou e não vou admitir ser menos, é um ego. Se a pessoa deixar de lado isso, vai conseguir colocar para fora suas falhas. O ego impede que a gente admita ter errado em alguma coisa. O ego impede que a gente tenha errado. Esse Robert Holden coloca o ego como sobrenome do diabo. É bem interessante isso. E muita gente acaba falando diabo isso, diabo aquilo, mas ego acaba sendo o sobrenome dele. É muito curioso. Se a pessoa começar a pensar muito o que é o ego, todas as nuances do ego, vai perceber que tem muita semelhança com o inexistente de mil faces. Eu chamo ele assim, inexistente de mil faces. Então vai perceber que as várias nuances do ego é parecido com ele. Quer dizer, temos que assumir, eu sou falho, eu estou errado. A partir daí, uma parte do caminho já é um pouco mais fácil de colocar, de se encontrar. Exato. É uma coisa assim que eu vejo muito interessante, às vezes a gente vê jovens, crianças mais maduras do que os mais velhos, né? Mas a maturidade, ela muitas vezes ela está ligada à idade, né? A pessoa mais velha, mais madura, mais experiente, né? Mas também nem sempre o mais velho e mais maduro também é o mais experiente. Não, eu vejo da seguinte maneira: se a pessoa logo na juventude começa a perceber que não pode ser dessa maneira, que é melhor ser de outra maneira, aí vai um pouco da sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com instrução acadêmica. Sabedoria começa a perceber que o melhor é ser diferente,
de outra maneira, não agir com tanta violência em tal situação. Começa a perceber que o correto é de outra maneira. Quer dizer, começa a ter uma cabeça muito mais aberta a informações externas que venham e traduz essas informações externas dentro de si, começa a traduzir, a aceitar, a desenvolver. Aí vem aquilo de pessoas mais jovens ter uma cabeça um pouco melhor que pessoas de muita idade. Cabeça dura são aqueles que não aceitam ser de outra maneira, não aceitam uma outra opinião. É aquilo, estudei algo, sei algo, aprendi algo e não admito mais nada, nenhuma informação a mais. Quer dizer, a pessoa não está retrocedendo, mas está parada, estagnada. A pessoa não pode ficar estagnada. Ela estudou alguma coisa, de faculdade, universidade, é um doutor em algo, mas não pode parar. Tem que continuar a estudar, deixar que os conhecimentos venham e recebê-los, processar, enriquecer o que já sabe, enriquecer o que já aprendeu, e até o fim da existência tem que ser dessa maneira. Agora, alguns não, já aprendi, já sei, não admito mais nada. Ou tem preguiça mental para colocar mais informações e processar. Então se torna uma cabeça dura e como eu disse, um jovem acaba tendo uma cabeça mais madura, amadurecida do que uma pessoa de idade. Aí eu vejo uma grande diferença, é culpa da própria pessoa em agir desta maneira ou da outra. Então, uma coisa que poderia fazer bastante a diferença numa sociedade, né, é se nas próprias escolas começasse a ser motivado, né, essa autodescoberta, essa percepção, né, de si mesmo, esse autoconhecimento, para os indivíduos já crescerem, né, e evoluírem dentro dessa busca, né, de se autoconhecer. Eu entendo, a gente estuda no ginásio, por exemplo, estuda um monte de matéria que não acho a mínima graça nisso. Eu gosto de história, detesto matemática, eu gosto de geografia, não acho interesse em português. Tem isso tudo. Nós preferimos uma matéria ou outra. Agora eu entendo o seguinte, essas matérias complicadas para a gente, insuportáveis para a gente, é uma maneira de treinar a nossa mente para poder abrir a cabeça. Não gosto de matemática, não quero ser matemático e acabo não sendo matemático. Só que a matemática vai obrigar a raciocinar e abrir a mente. Agora, introduzir formas de desenvolver sabedoria, eu acho que teria que ter professores que fossem sábios. Aí já é um pouco mais complicado. Concordo, vamos colocar no currículo algum curso que desenvolva a sabedoria da pessoa. Tem, se não me engano, artes manuais desenvolve a pessoa, mas eu acho que não é para todos. É como eu disse, gostam de história, gostam de matemática, mas tem que haver muito mais um estímulo em ir atrás daquelas lições que gostam. Eu acho que isso aí acaba sendo. Realmente você disse certo. Tem que colocar um pouco mais de estímulo para a pessoa se desenvolver. Mas eu vejo da seguinte maneira, tem pessoas que vêm esta encarnação, eu falo de reencarnação, vem nessa encarnação para desenvolver alguma aptidão, artes musicais, pintura. Um médico renomado vem aqui para desenvolver. Ou seja, nós temos que procurar o nosso dom de nascença para ir atrás e desenvolver. Mas há uma preguiça muito grande de raciocínio, infelizmente.
Mas eu falei mais assim no sentido de despertar nas pessoas esse pensamento, né? Porque eu acho que é o que falta muito, essa compreensão na própria sociedade, né? Porque a gente vê, onde as pessoas aprendem mais é na escola, na televisão, né? E tudo leva as pessoas sempre a aprenderem a culpar os outros, a verem os outros como um problema, né? E não existe essa ainda, assim, pelo menos desde criança, né? Se não for o pai e a mãe já ter essa própria percepção e passar para o filho, ou então, como você disse, né? Já nascer com essa autopercepção, né? Não é uma coisa muito passada para as pessoas, né? Só para quem realmente quer e busca. Como eu disse, estimular desde o início, tentar ver qual é a aptidão e estimular a pessoa, criança ou adolescente, estimular. Mas, infelizmente, eu não tenho tantos anos para comentar sobre esse detalhe, mas, infelizmente, o povo está sendo emburrecido, desculpe a palavra, mas está sendo emburrecido pela mídia, pelas poucas condições de desenvolver, não estimulam. Deveriam estimular um pouco mais as pessoas a irem atrás, desde jovens, mas infelizmente estão tentando colocar cada vez mais no quadradinho, pensar cada vez menos, raciocinar cada vez menos. Eu entendo que se uma pessoa estuda mesmo, muito, ela vai aprender muito mais. Aí chega um ponto dela não precisar correr atrás de um emprego. O emprego passa a correr atrás dela. Infelizmente, porque poucas pessoas se dedicam, infelizmente mesmo, poucas pessoas se dedicam a se melhorar, a aprender. E a maioria, exatamente por culpa do mundo atual, que só dão as informações básicas, nenhuma informação a mais, não estimulam a ir atrás, às vezes porque não vale a pena tentar fazer isso. Então, muitas pessoas não conseguem projeção na vida, não conseguem se melhorar em profissão, em assuntos familiares, amigos. De que forma é que você entende que a maturidade ela pode fazer uma pessoa, um profissional se destacar na área que ele trabalha? O que a maturidade pode fazer, né? Porque pode trazer uma diferença, né, no profissional da pessoa. Pode. Eu me vejo da seguinte maneira: eu amo fazer tal coisa, então a pessoa se dedica a trabalhar sobre aquilo. É um estímulo pessoal dela. Se estamos fazendo algo que a gente não gosta, não há estímulo interior em melhorar o que está fazendo. Se eu gosto de fazer tal coisa, trabalho ou amigos, então eu vou me dedicar mais em melhorar a minha maneira de ser, para poder angariar mais conhecimentos. Tudo isso é estímulo interior, a pessoa tem que se sentir estimulada, eu voltaria de novo ao emocional, tem que ouvir o seu íntimo, o que o seu íntimo diz, pede, intui do que fazer. E se ouvirmos, eu digo muito isso, se ouvirmos o nosso coração, um pouquinho só, nunca vamos nos arrepender, mas não praticamos isso, que é emocional também. Eu falo muito de emocional, exatamente isso. Se ouvirmos o nosso íntimo um pouquinho só, vamos saber que caminho tomar e vai ser muito mais fácil de evoluir em qualquer sentido, se estivermos no caminho nosso, para nós. E isso, né, de ser maduro, né? Ele, de que forma que pode contribuir com a nossa evolução, né? Evolução espiritual, a maturidade, como é que pode contribuir para essa evolução espiritual? A maturidade acaba sendo uma evolução espiritual.
já acaba sendo uma evolução espiritual. Se a pessoa amadurece, se a pessoa começa a eliminar seus defeitos, falhas emocionais, como eu falei no início, ela começa a colocar a sua essência para fora, sua essência, seu eu verdadeiro, começa a mudar sua maneira de ser, sua maneira de falar, agir, começa a mudar, começa a evoluir de fato, porque se eliminamos o nosso lado ruim, nosso lado negativo, emocional não bom, começamos a preencher de coisas boas. E preencher de coisas boas, eu falo muito de intuição, começamos a intuir muito mais coisa, começamos a evoluir espiritualmente, começamos a crescer. Crescer porque nos resignamos a aprender aquilo que vem de dentro da gente. Como eu disse, tem muita coisa aqui fora, mas tudo aqui fora é igual para todo mundo. Mas há uma diferença de tudo aqui para a gente. A nossa interpretação pessoal de tudo que tem aqui. Cada pessoa tem uma interpretação de tudo que tem aqui. Isso aí é evolução. Usar de sua interpretação pessoal, não a interpretação pessoal de outro. É a minha interpretação pessoal. Então eu estou evoluindo à medida que estou interpretando dentro do meu amadurecimento, dentro do que eu acredito, perguntando sempre, perguntando a si mesmo, sempre, porque vem resposta, estranho, mas vem uma resposta, pequena que seja, mas vem uma resposta, uma explicação, e aí a evolução, o crescimento espiritual, a evolução espiritual acaba sendo, bem dizer, automático, porque estamos nos entregando mais ao nosso interior, que é como eu digo, é um universo interior, é muito maior do que qualquer universo que se pode imaginar. Muito bom, muito legal. E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, que mensagem que você pode trazer assim para uma pessoa que está querendo trabalhar nessa área de terapias, né, de bem-estar, de saúde, de beleza, né, para ter com os clientes, né, com as pessoas? O que você fala a respeito sobre essa maturidade e o relacionamento com os pacientes? O que eu conheço da medicina terapêutica, terapias, várias formas de praticar a terapia, eu conheço algumas, e eu entendo que o que fazem é desobstruir canais energéticos, não sei se todas as terapias fazem isso, mas desobstrui canais energéticos. Nós temos canais energéticos, nós temos a tal do Kundalini, e são lugares que, se estão energeticamente carregados, não há energia que flua. Ou seja, esses profissionais fazem o seguinte, acabam eliminando essa obstrução, esse nó que tenha, para que a pessoa possa se sentir mais leve, mais saudável, uma pele mais bonita também, tudo mais, melhora muita coisa, porque nós temos que viver, nós chegamos aqui perfeitos, mais ou menos, chegamos aqui perfeitos, mas começam por proibições, pelo emocional não cuidado, começa a haver dificuldades corpóreas, o corpo físico começa a ter problemas. E dependendo da terapia que é empregado, esqueci agora. É integrativa. Não, a terapia holística. Permitem que o corpo recupere a sua perfeição, ou mais próximo disso.
Aliás, a pessoa às vezes está bem de saúde, começa a ter um problema, isso que eu entendo, começa a ter um problema e resolve não procurar um medicamento, ou um tratamento, ou uma medicina alternativa, e acaba piorando a situação dela. É que eu digo, a pessoa está com problema, de dificuldade, procure alguém que possa ajudar, possa dar uma opinião sincera. E esse grupo de pessoas que trabalham de maneira holística, conheço mais dessa maneira, fazem exatamente isso. Liberam os fluxos normais do corpo meio emocional, espiritual, para que tudo flua normalmente, uma paz interior, uma calma. Porque aquilo, um profissional, seja lá qual for, não cura uma doença. Nós é que curamos. O que ele dá é um método, um remédio, um tratamento, um cuidado, e nós nos curamos. Então, é dessa maneira que eu vejo. Um médico cuida do nosso corpo. Um terapeuta holístico cuida do nosso emocional. Emocional que leva ao espiritual. Isso acaba trazendo um alívio físico, um alívio emocional, um alívio mental, espiritual. Eu falei assim no sentido de que a pessoa, por exemplo, eu como terapeuta e outros, né, a gente justamente, um dos maiores problemas que ocorre, né, que as pessoas buscam os terapeutas é justamente por essa questão emocional, né, tratar esse emocional. E aí, então, assim, muitas vezes, né, a gente precisa, assim, de ter uma maturidade para conseguir enfrentar, né, esses problemas das pessoas que aparecem, né, pedindo ajuda de qualquer forma, seja um psicólogo, seja um terapeuta holista, que trabalham esse acolhimento, né? Como terapeutas, né, podemos ter mais essa maturidade para poder acolher melhor os nossos pacientes, né, que chegam buscando um atendimento, né, um atendimento que possa acolher essas pessoas que têm esse tipo de problema. Terapeutas holísticos, né, têm que estar bem harmonizados para poder passar essa harmonia para quem está precisando. Uma pessoa, às vezes, é boa, tem uma boa cabeça, uma boa intuição, um emocional positivo, mas por algum motivo está sendo tolhido porque precisa de um tratamento em algum lugar. Aí vem um profissional para ajudar, para poder aliviar esse problema, aliviar esse mal-estar. Eu aceito a medicina terapêutica desta maneira com muito bons olhos, porque alivia muita coisa ruim que está com a gente, sem falar dos tratamentos que na maioria são bem naturais, não é química. Então, eu entendo que é muito mais saudável do que a química que se usa. Ou seja... Oi. Não, eu vejo como você disse, né, como você, importante aquilo que você falou, né, é aplicado nessa questão que a gente que atende como terapeuta não levar muito os problemas das pessoas para o nosso ego, né? Não pode. A pessoa que faz, como eu digo, a pessoa que está tratamento, terapeuta holístico principalmente, pessoas que fazem caridade, tem que cuidar das outras pessoas, mas não se doer pelo problema da pessoa. Não se doer pelo problema da pessoa. A pessoa tem um problema, vamos cuidar com todo respeito, deve ser cuidado, deve ser tratado, mas não pegar o problema para si, e doer pelo problema, chorar pelo problema alheio.
cuidar, fazer o máximo possível, ou está na obrigação, ou melhor ainda, está no prazer em ajudar, mas não pode se envolver emocionalmente com a pessoa, senão vai acabar pegando parte daquele karma, o próprio emocional do profissional, acabar ficando um pouco abalado. Tem que chegar lá friamente, fazer o que deve ser feito, friamente, respeitando, com todo respeito com a pessoa, trabalhar friamente, mas não pode se envolver emocionalmente com o que a pessoa está passando. Oferecer até um ombro, dependendo, oferecer até um ombro, mas não se envolver emocionalmente pode acarretar problemas para o profissional ou para alguém que preste caridade e gosta de trabalhar assim. É isso mesmo. A gente precisa ter, quem trabalha com essas coisas, precisa ter essa paciência, né? Paciência e ter não se deixar afetar emocionalmente, né? Respeitar e amar a pessoa, mas não pegar o emocional para si, porque vai acabar atrapalhando até o tratamento que está desempenhando. Agindo com maturidade, né? Isso. Maturidade. Aí entra na maturidade da pessoa, o profissional que vai trabalhar e não vai pegar a emoção, não vai compartilhar da emoção negativa que está passando, já foi amadurecido o suficiente, já sabe trabalhar, se dar ao máximo para quem está precisando, mas não se envolver além, não se envolver emocionalmente. Se dar ao máximo, mas não se envolver emocionalmente, porque vai lhe trazer problemas mesmo. Pois é, José, foi um prazer muito grande, eu gostei muito aqui da sua entrevista. Eu acredito que trouxe insights muito preciosos para as pessoas, né, que possam buscar aqui o nosso portal. Eu espero que em breve a gente tenha outras entrevistas com outros assuntos. Eu vou postar aqui no YouTube, no blog. Vou colocar o seu contato para as pessoas que quiserem, né, entrar em contato com você, consulta, uma palestra, né? Você fala sobre vários assuntos. Muito obrigada por ter participado aqui da nossa entrevista. Obrigada. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.